Cada vez mais, homens estão optando por não se casar, e essa tendência está crescendo muito no Brasil. Mas o que está por trás dessa mudança? Por que os homens simplesmente não querem mais assumir compromisso? Vamos explorar os 8 principais motivos pelos quais muitos homens estão evitando o casamento e como isso está impactando a sociedade e a dinâmica dos relacionamentos. 1. Custo de vida. Devido ao custo de vida, ter filhos se tornou uma decisão financeira difícil para muitos homens. Assumir essa responsabilidade parece inviável, especialmente quando os salários não são suficientes para manter uma família. Gastos com moradia, alimentação, educação, saúde e lazer são muito sufocantes em um país pobre e desigual como o Brasil. Quem decide seguir sozinho tem um gasto muito menor, pois os homens são minimalistas por natureza. Eles não precisam de muito para viver bem e em paz. Com dinheiro sobrando, eles podem gastar com o que quiserem ou simplesmente investir e garantir uma vida confortável quando estiverem mais velhos. 2. Liberdade. A verdade é que o feminismo libertou os homens do casamento. No passado, o acesso ao corpo de uma mulher estava fortemente vinculado à instituição do casamento. Contudo, com a disseminação da liberdade sexual promovida pelo feminismo, os homens passaram a ter mais oportunidades de se envolver em relações sem compromisso. Esse cenário trouxe uma nova realidade, onde os homens não precisam mais se comprometer para ter relações sexuais. Com a queda nas expectativas sociais de casamento, muitos homens estão descobrindo o valor da liberdade. Sem as responsabilidades de manter uma família e cuidar de filhos, eles têm a oportunidade de organizar suas vidas conforme seus desejos. Esse novo cenário permite que homens tenham maior tempo para seus projetos pessoais e hobbies. O conceito de viver para si mesmo tornou-se a melhor escolha para muitos, especialmente aqueles que valorizam a liberdade. Eles não têm mais que conviver com uma sogra chata ou cunhado mala. Não têm que aturar os colegas de trabalho, nem as amigas inconvenientes da esposa. O tempo dele é somente para ele agora, e isso é realmente libertador. 3. Vilanização da figura masculina. Nas últimas décadas, a figura masculina tem sido alvo de ataques recorrentes na mídia, no cinema e até mesmo em produções voltadas para o público jovem, como desenhos animados. Há uma cultura feminista profundamente enraizada na sociedade que deprecia a imagem do homem. Basta dar uma olhada nos inúmeros vídeos disponíveis nas plataformas de vídeos, onde muitas mulheres falam mal dos homens de forma generalizada. Muitos assistem esses vídeos e, naturalmente, ficam incomodados. Alguns passaram a preferir ter o mínimo de contato com mulheres, principalmente as feministas, por considerá-las tóxicas, fúteis e vazias. 4. Mulheres carreiristas e masculinizadas. Mulheres que se dedicam intensamente à carreira tendem a ser muito competitivas, o que pode fazer com que percam parte da sua feminilidade e delicadeza. A pressão e o estresse no trabalho as deixa masculinizadas, e essa energia masculina as torna menos atraentes para muitos homens. Outro ponto relevante é que mulheres focadas na carreira frequentemente adiam a maternidade. Isso pode levar a dificuldades para engravidar mais tarde, além dos riscos associados à gravidez em idade avançada, como maior probabilidade de complicações para a mãe e o bebê. Esse fator também afasta homens que desejam formar uma família saudável. Além disso, o estilo de vida moderno, marcado pelo consumo excessivo de álcool e corpos muito tatuados, é visto por muitos homens como sinais de um comportamento menos tradicional, o que também prejudica a atração e o interesse em relacionamento sério. 5. Sociedade degenerada e em decadência. Vivemos em um país cada vez mais dominado pela libertinagem e pela superficialidade. A exposição excessiva do corpo e a busca incessante por validação nas redes sociais refletem uma sociedade que está em franca decadência moral. A maioria das mulheres perderam totalmente o pudor. Elas expõem seus corpos na internet,
na maior normalidade. Vale tudo em troca de curtidas e seguidores. A cultura atual normaliza a objetificação e o hedonismo. A exposição sem restrições do corpo feminino tornou-se não apenas comum, mas muitas vezes incentivada, levando a uma banalização dos valores que antes eram considerados fundamentais para a formação de laços familiares estáveis e respeitosos. O feminismo incentiva a mulher a se entregar a toda espécie de indivíduos aleatórios que ela encontrar pelo caminho. Afinal, o corpo é dela, não é mesmo? Como consequência direta disso, há uma explosão no número de mães solteiras. Toda essa falta de filtro moral está criando milhões de lares desestruturados. E quem mais sofre, infelizmente, são as crianças. 6. Desconfiança. Há uma desconfiança generalizada dos homens em relação às mulheres nos relacionamentos, e em grande parte devido às redes sociais que normalizaram o comportamento promíscuo e a exposição excessiva do corpo. Homens sentem que, ao iniciar um relacionamento, rapidamente podem se tornar alvos de traições, especialmente por suas parceiras exibirem-se no Instagram e terem acesso a homens praticamente de todo mundo pelo direct. Há uma dificuldade de distinguir as mulheres que realmente buscam relacionamentos sérios, daquelas que podem trair na primeira oportunidade. Então, eles preferem não arriscar e optam por continuar solteiros, pois somente assim evitam o risco de decepções e traições. E aqueles que insistem na busca de relacionamentos têm cada vez mais dificuldade de encontrar parceiras que compartilham dos mesmos valores. Com o tempo, muitos percebem que é como procurar agulha no palheiro. Eles então também desistem e simplesmente abraçam a solitude. 7. O homem percebeu que pode viver bem sem mulher. No início do século passado, a ideia de um homem viver sem se casar era quase impensável. O casamento era o caminho natural para a maioria, e passar adiante a genética e o nome da família era uma expectativa social e cultural. Naquela época, os papéis eram bem definidos. O homem era o provedor, responsável por sustentar e proteger sua família, enquanto a mulher cuidava do lar e dos filhos. Ela trazia harmonia e equilíbrio ao ambiente doméstico, além de educar as crianças na ausência do marido. Essa configuração familiar funcionou por séculos, até que mudanças sociais significativas começaram a ocorrer. A ascensão do feminismo provocou uma transformação profunda nos relacionamentos. Muitas mulheres passaram a priorizar suas carreiras, adiando ou até evitando o casamento e a maternidade. Como consequência, os homens solteiros tiveram que assumir novas responsabilidades, como cuidar da própria casa e gerenciar suas vidas de forma mais independente. Essa nova realidade trouxe uma vantagem inesperada: a paz e a liberdade de viver conforme suas próprias regras. Sem as demandas e compromissos de uma relação tradicional, muitos homens descobriram que podem viver bem sozinhos, sem precisar de uma parceira para dar sentido ou equilíbrio às suas vidas. Eles não precisam mais da presença de uma mulher para cuidar da casa ou organizar o cotidiano, pois adquiriram as habilidades necessárias para fazê-lo por conta própria. Essa autonomia permite aos homens focar no desenvolvimento pessoal e desfrutar de um estilo de vida sem as pressões e responsabilidades associadas ao casamento. A liberdade de viver sem compromissos parece ser uma escolha cada vez mais atrativa. 8. Leis. Esse certamente é o principal motivo dos homens quererem distância do casamento. As leis de divórcio e guarda de filhos colocaram os homens em desvantagem, tornando o casamento um risco que muitos não estão dispostos a correr. Em casos de separação, a possibilidade de perder uma grande parte do patrimônio adquirido ao longo de muitos anos de trabalho árduo é enorme. E há também as dificuldades em garantir o direito à guarda compartilhada ou visitas regulares aos filhos. Muitas mulheres praticam alienação parental. Elas dificultam o contato do pai com o filho.
Algumas se casam novamente e até mudam de cidade ou estado. É comum pais que estão há meses e até anos sem ver seus filhos. Outro ponto que afasta os homens é a Lei Maria da Penha. A palavra da mulher tem um peso desproporcional em casos de denúncia, servindo como prova inicial suficiente para medidas protetivas. Muitos homens têm que deixar sua própria casa devido a uma denúncia falsa. Essas leis estão destruindo com as relações. As novas gerações já perceberam que casamento é sinônimo de prejuízos financeiros, emocionais e psicológicos. O relacionamento tradicional está perdendo espaço em uma sociedade cada vez mais individualista, decadente, promíscua e perdida. O futuro não é nada animador e ainda vai piorar muito mais. Esses são alguns dos principais motivos pelos quais muitos homens estão optando por não se casar, mas não são os únicos. É só a ponta do iceberg. Comente abaixo caso você queira ver a parte 2. Obrigado pela companhia e até a próxima.